atia pelo epitélio. No epitélio plano, stratificado, queratinizado. Essas estruturas aqui que a gente vê, que poderia ser uma invasão. São ninhos de células neoplásicas atípicas. E daí, quando a gente fala em atipia, temos que citar 5. Citem 5 atipias. Se a gente recorre um pouco a lâmina, a gente continua vendo esses ninhos de células neoplásicas, tá? E um pouco mais na parte da derme, nós vamos encontrar essas estruturas aqui, que são as pernas de queratina, tá? Ou também chamado de globos corpos. Filma isso que está na posição dele. Vocês, como vocês querem colocar no gerador. Pernas de queratina ou globos corpos. Então, nessa lâmina aqui que a gente tem que descrever, ninhos de células neoplásicas atípicas, citem 5 atipias e pernas de queratina. Tá? Lindo. A gente seguia por essas estruturas aqui, que são as famílias. E a primeira característica que a gente tem que citar dessa lâmina é o espessamento do epitélio, que a gente chama de acantose. Logo, por cima do epitélio, um excesso de queratina, que a gente vai chamar de hiperkeratose. Certo? Se eu recorrer minha lâmina, chegamos numa parte assim, mais ou menos. E tudo isso que a gente vê num aspecto mais basófilo, mais roxo, uma tonalidade mais escura, é uma proliferação de células neoplásicas atípicas. E a gente também consegue identificar pérolas de queratina. Consegue identificar? Aí, outra aí, aqui também. E tem outra mais aqui. Tá? No dia da prova, a gente costuma deixar focado aí nessa parte, onde mostra as papilas. Certo? E aí vocês vão citar engrossamento do epitélio, que a gente chama de acantose, hiperkeratose, uma proliferação de células neoplásicas atípicas, 5 atipias, citem, e perdas de queratina. Tá? Adenocarcinoma de pâncreas. Por nomenclatura, a gente vai se lembrar que toda vez que a gente usava o prefixo adem,
fazia referência à glândula, certo? Então, o que a gente tem que observar nessa neoplasia são essas estruturas aí. Cada uma dessas estruturas não matou. Tá? Essa neoplasia surge de lesões precursoras ductais e plâncreas, chamadas de planquinho. E aí tem o planquinho 1, planquinho 2, planquinho 3. E cada uma dessas lesões precursoras está inibido ou está voltado a algum tipo de junta. E é aí, nessas glândulas, no epitélio glandular, que a gente tem que buscar atipias. Tá? Observando aí o que a gente consegue identificar de atipia. Perda de polaridade basal. Histologicamente, todas as células elas teriam que estar apoiadas sobre uma membrana basal. A perda de polaridade, essas células se afastam da membrana. Vocês conseguem identificar aí que elas não estão apoiadas sobre a membrana glandular? E mais outras quatro atipias que nós poderíamos segurar. E daí, então a gente busca essas atipias no epitélio glandular e além de buscar essa proliferação glandular maligna com atipias, a gente consegue identificar também um aumento desse tecido conjuntivo aí, que no caso de neoplasias malignas, ela recebe o nome de desmoplasma. Certo? Então a gente vai buscar a proliferação glandular maligna com atipias, síten, atipias e desmoplasma, que é o aumento do tecido conectivo. Tá? Quais são as atipias dessa lâmina? Você conseguir identificar. Perda de polaridade, hipercromacia, pleomorfismo, anisonucleose, relação núcleo-citoplasma para 1. Aí 10, 4 pediu 4, 5. Todos os Lipoma. Tumoração benigna do tecido adiposo. O que a gente observa aí? Tecido adiposo maduro sem atipia. O que chama a atenção é essa estrutura, que é um tabique fibroso que faz parte da cápsula do tumor. Tá? Lembrem que tumores benignos, a grande maioria deles são encapsulados. Tá? Então a gente observa tecido adiposo maduro sem atipia e tabique fibroso. Leiomioma. Tumoração benigna do músculo liso. Histologicamente, as células musculares lisas elas estavam dispostas paralelamente entre elas e o núcleo com um aspecto fusiforme desviado um pouco para a periferia. Tá? Leiomioma pode ter dois padrões de crescimento diferentes. Ele pode ser de um crescimento circular ou ele pode ser de um crescimento de fibras entrecruzadas. O que a gente observa aí é um crescimento de fibras entrecruzadas. Tá?
Vocês conseguem perceber que todas as fibras elas estão correndo por uma direção diferente? Então, esse crescimento aí é de fibras entrecruzadas. Outra alteração que a gente observa é que o núcleo, que tinha aquele aspecto fusiforme, por esse entrecruzamento que as fibras fazem, o núcleo passa a adotar um aspecto, uma morfologia romboide, uma morfologia mais arredondada, mais ovalada. E aí na descrição a gente coloca que observa fibras musculares lisas entrecruzadas e núcleos com bordes romos, núcleos romboides, ovalados, arredondados. Tá? Órgão. Vesícula biliar. Epitélios cilíndricos simples. A gente consegue observar mucosa, certo? E a lâmina própria dela. Aqui a gente está no objetivo 4x e aqui no objetivo de 40. A gente vai observar essas estruturas aí, que são macrófagos espumosos. Eles estão carregados de colesterol, onde? Na lâmina própria da vesícula biliar. Tá? Identificou essa estrutura? Macrófagos espumosos na lâmina própria. O diagnóstico? Colesterolose. Aterosclerose e hemangioma a gente vai pular, que foi o tema da aula de hoje. Pielonefrite crônica. Quando a gente fala de patologias crônicas, em geral, elas apresentam três características, três componentes principais. Quais eram? Isso aí. Aqui a gente consegue identificar um infiltrado inflamatório massivo. Na lâmina toda a gente consegue identificar pontos de infiltrado inflamatório. Certo? Outro aspecto bem chamativo nessa lâmina é essa hemorragia massiva que a gente observa aí. Tá? E quando a gente fala da pielonefrites em si, o que a gente tem que buscar na lâmina? Estruturas assim. Aí a gente consegue identificar glomérulo esclerosado, estruturas assim. Aqui a gente consegue observar outro. Aqui a gente observa outro. Outro aí. Mais um. E outro aqui. A nível tubular, o que podia acontecer? Tiroidização. Assim a gente vai ver. Algo que se assemelha ao que é coloide lá na tiroide. Tá? Assim. Aí. Aqui também tem. Outro aqui. E mais um aqui. E podem citar também que existe uma atrofia tubular. Tá? Dessa patologia, a gente tem dois cortes aqui no laboratório, duas lâminas. Essa, que a coloração dela é um pouco mais escura, e a outra, que a gente também consegue identificar as mesmas estruturas, e ela tem uma coloração um pouco mais clara, mais bonita. Vamos ver.
sério. A gente consegue observar todas as estruturas que a gente já falou. Conseguimos identificar o número dos esclerosados. Ali, 3, 1, 2, 3, mais outro aqui, mais outro ali e outro aí. Como não confundir glomérulo esclerosado com tiroidização? Nos glomérulos, a gente observa algo de celularidade. Vocês conseguem ver que no interior deles tem algumas células. Quando a gente olha o processo de tiroidização, a gente não vê. Tá? E aí a gente vê o processo de tiroidização. Aí também. Aí, se tem atrofia lobular também. E aqui a gente consegue identificar infiltrado inflamatório. E nessa região aqui próxima aos glomérulos e essa tiroidização, a gente consegue identificar um pouco de hemorragia também. Certo? Processo de inflamação crônica, diagnóstico cirrose. O que a gente tem que buscar? Hepatocitos carregados de lipídio que desviam o núcleo para a periferia. Cada estrutura dessa que a gente vê, não confundam com tecido adiposo, tá? É um hepatocito carregado de lipídio. Lipídio em qual forma? Triglicérido. Esse triglicérido ingressa dentro do hepatocito, ele sofre um efeito de balonização, se cria uma vacúola lipídica no interior desse hepatocito e desvia o núcleo dele para a periferia. Tá? E a gente também observa essa estrutura aí, que é fibrose. Fibrose imponte. Se chama assim porque vai de uma tríade portal a outra. Tá? E por último, a gente cita também nódulos de regeneração. Em literaturas mais antigas, se dizia que cirrose era um processo irreversível. Em estudos mais recentes, já se cita a cirrose como um processo potencialmente reversível, pela capacidade do fígado de se regenerar. E a gente vai encontrar estruturas assim. Nódulos de regeneração. Aqui a gente vê, aqui a gente vê também. Tá? Então a gente descreve hepatocitos carregados de lipídio com núcleo desviado para a periferia, fibrose no ponte, infiltrado, linfocitário e nódulos de regeneração. Tá? E as fotos que a gente vai mostrando é mais ou menos os setores da lâmina que a gente costuma deixar focado no dia da foto. Tá? Apêndice. A gente consegue identificar luz, mucosa, submucosa, muscular e células. As 4 camadas, 4 capas do apêndice, e a gente vai começar a descrever ele de dentro para fora. O que a gente observa na luz? Hemorragia e restos necróticos. Na mucosa, a gente identifica o epitélio. Aqui. A gente identifica o epitélio, que é um epitélio cilíndrico simples com célula calyciforme.
E esse epitélio vem, e de repente ele descontinua. E segue aqui. Isso daqui se caracteriza como ulceração. Quando a gente vê algo assim, a interrupção do epitélio é caracterizado como ulceração. Tá? Então a gente cita também que tem a ulceração da mucosa. Quando a gente passa para submucosa, a gente encontra essas estruturas aí. São nódulos linfóides. Citem eles, mas saibam que é fisiológico. Esses nódulos linfóides eles têm que estar aí. E não se confundam com patologia crônica. Apendicite não prolifica. Apendicite é um caso agudo que tem que ser resolvido em no máximo 72 horas. Tá? E onde a gente vai procurar infiltrado inflamatório? Na muscular. E se tratando de patologia aguda, tipo neutrofílica. E por fim, na serosa, a gente consegue identificar vasos hiperemiados e esses espaços brancos que é caracterizado como edema. Tá? Tuberculose. Inflamação crônica granulomatose. Essas estruturas a gente precisa encontrar na lâmina. Granulomas. Aí a gente consegue observar um. Aqui a gente consegue observar outro. Vamos descrever o granuloma também de dentro para fora. Lá no centro, uma coloração rosada, eosinófila. O que é? Essa estrutura aí. Rosada, amorfa, irregular, sem forma. Necrose. Caseosa. Rodeando esse centro necrótico, uma necrose caseosa, a gente vai encontrar essas células com aspecto mais ovalado, que são macrófagos ativados, também chamados de células epitelioides. A função dessas células é tentar combater o agente infeccioso. Em algum momento desse processo inflamatório, elas vão falhar e elas vão se fusionar entre elas entre 3 e 20 mais ou menos e vão formar essas estruturas aí, que são as células gigantes de Langerhans. E por fim, para fechar o granuloma, esse redemoinho que faz em volta de tudo isso, a gente consegue identificar fibrose e infiltrado inflamatório de tipo linfocitado. Tá? Então, 5 são os componentes do granuloma. O centro necrótico, que é um tipo de necrose caseosa, células epitelioides, células gigantes de Langerhans, fibrose e infiltrado linfocitário. Infarto agudo do miocárdio. Não confundam com hipertrofia. Se essa lâmina cair, não confundam porque hipertrofia cardíaca nem está na lista. O que a gente vai buscar aí? Miocardiocitos anucleados. Nessa imagem aí que está sendo projetada, com exceção a esse miocardiocito aí, todos estão anucleados. E eles perdem o núcleo por um processo chamado cariólise.
E o que chama bastante atenção também é isso. É um infiltrado inflamatório neutrofílico. Tá? Infarto. Miocardiocitos anucleados, pelo processo de cariólise, e infiltrado neutrofílico. Hiperplasia prostática benigna. O que a gente vai identificar aí? Hiperplasia, por definição, era o aumento do número de células, certo? No caso da hiperplasia, a gente vai ver uma proliferação glandular e também a gente vai identificar glândulas dilatadas. Tá? Proliferação glandular, glândulas dilatadas. Nesse epitélio glandular é como se ele tivesse uma dupla camada de células. A camada interna se diz que é um epitélio cilíndrico e o epitélio mais externo, cúbico. Tá? Estruturas como essas a gente consegue observar também, que são os corpos amiláceos. A disposição dos pliegues dessas glândulas, eles vão estar voltados para fora. E por último, a gente também tem um aumento das células estromais, o que consequentemente vai fazer que aumente o estroma. Que era um estroma de que tipo? Fibromuscular. E isso a gente tem que descrever nessa ordem. Proliferação glandular, glândulas dilatadas, o epitélio glandular com uma dupla camada de célula, corpos amiláceos que a gente identifica no interior da glândula, os pliegues voltados para fora e o aumento do estroma fibromuscular. Atrofia testicular, a gente seguia por essas estruturas que são os túbulos seminíferos, tá? E na atrofia testicular a gente ia ter uma espermatogênese ativa ou inativa. E dentro dos túbulos a gente ia ver eles vazios, com algumas poucas células de cérculo no interior deles, e no interstício a gente observa um aumento das células de líquido. E mais uma característica que eu esqueci de citar é que a membrana desses túbulos ela vai estar engrossada. Tá? Então, a gente observa túbulos vazios, com espermatogênese inativa, com poucas células de cérculo, engrossamento da membrana basal do túbulo e um aumento das células de leite no interstício. Tá? Por último, essa pneumonia na fase 4 ou na fase de resolução. O que a gente observa, alvéolo já praticamente com a arquitetura toda recuperada, e nessa luz alveolar a gente consegue identificar algumas células inflamatórias residuais, células mononucleares e células plasmáticas. Tá?
A outra lâmina de pneumonia que vocês viram, que a gente não tem aqui no laboratório, que é essa daí, na fase de hepatização roxa, ou na fase 2, pode ser que caia na projeção, e vocês tenham que dar diagnóstico de repente. Tá? O diagnóstico dessa daí, pneumonia na fase 2, ou fase de hepatização roxa. Ficou? Dúvidas? Quer que passa mais alguma lâmina outra vez? Não? Boas férias, boa prova. Nós soltamos a também na mão. Quiserem olhar, deixe por mesmo. Olhar para fora. Calma aí, professor vai explicar a macro agora. Vai nascer pico, lâmina. Dedo jogado. E vai sair 10 perguntas merecidas. Que vai ser macroscopia e conceito. Hipertrofia, hiperplasia, atrofia, hipertrofia, displasia, demplasia, que es pulmonar. 7 van a ser cerradas y 3 van a ser abiertas. Y total nuestro examen es de 20 puntos, que equivale al 10%. Y yo le voy a pasar de la María Clara, la diapositiva de las macroscopias.